Eufemismo para bunda no WhatsApp e no Twitter, essa fruta vem da China, mas seu nome é originário da Pérsia, região onde ele foi distribuído pela Europa. Alguns são doces, outros mais ácidos. Tem um caroço bem desgramado lá. Hoje vamos falar de pêssego. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Prunus persica, seu nome científico. O pêssego é uma fruta que geralmente tem um veludo na casca. E os que não têm esse veludinho é chamado de nectarina, mas é uma mutação do mesmo pêssego. E o seu interior vai do branco, variedade mais comum e mais cultivada nos países asiáticos, até o amarelado, bem comum aqui nas Américas e na Europa, com um certo grau de acidez. E no geral a pele tem tons mais avermelhados, entre amarelo e vermelho. Fato inútil, que não vai mudar nada a sua vida. Pêssego em espanhol é durazno, mas em alguns países se chama melocotão. Isso, aquele bicho estranho roxo e peludo que acompanhava a Eliana no Bom Dia e Companhia, saca? Voltamos à programação normal. Proveniente da China, o pessegueiro é cultivado desde cerca de 2000 anos antes de Cristo, e depois foi levado para a Pérsia, e alcançando a Grécia por volta de 300 a.C., sendo já bem conhecido pelos romanos no primeiro século antes do JC. Tanto é que ele é retratado em afrescos nas cidades destruídas pelo vulcão Vesúvio. No geral, podemos comer o pêssego purim, ou conservado em calda. E claro, em várias receitas doces e algumas salgadas também. Sua variedade vão da nectarina, que é o pêssego sem pelo, o pêssego mesmo, e os espanhóis cultivam os paraguaios, que são achatados em sua forma. Agora uma digressão forte. Todo e qualquer pêssego in natura que eu comi enquanto estava no Brasil era ruim pra caramba. E pesquisando aqui, eu meio que descobri o porquê. Ou talvez descobri, não sei, né? Pessegueiros são árvores de climas ameno pro frio. Elas necessitam de baixas temperaturas para prosperar e dar bons frutos. Tanto é que no Chile é um dos grandes produtores de pêssego no mundo. E nos supermercados tem gôndolas recheadas de pêssego em calda. São intermináveis. Para ter um bom cultivo de pêssego, os pessegueiros precisam ter mais ou menos 500 horas de temperaturas entre 0 e 10 graus na época de entre-safra. E como curiosidade, a China é o maior produtor de pêssego do mundo, respondendo por mais da metade da produção mundial. O Chile está em 8º lugar, o Brasil em 12º lugar. Benefícios do pêssego. Como ele é rico em fibras e em água, ele ajuda no bom funcionamento do intestino. E se você o come com certa regularidade, ele melhorará sua imunidade pela quantidade de vitamina C. E se já ouviram falar de pele de pêssego como sinônimo de uma pele bem cuidada, saiba que ele também faz bem para sua pele, por seus antioxidantes, beta-caroteno, além da vitamina A. E vamos para a comida que é a parte que vocês gostam, né? O pêssego é uma fruta bem versátil para fazer doces. Mas se tu tá com aquela preguiça ferrada e não quer trabalho nenhum, abre uma lata de pêssegos em calda e coloca um creme de leite geladinho em cima para comer. Fica show! Essa é uma versão, digamos, mais baixa renda e preguiçosa de uma receita chamada Pechemelba, do chefe francês Escoffier, e que data de 1892, em homenagem a Nellie Melba, cantora soprano australiana. Essa receita, óbvio, é feita com pêssegos in natura, sem sementes e sem pele, cortados ao meio. Aí você faz uma calda com água, açúcar e uma fava de baunilha, deixa ferver e deposita o pêssego nessa calda quente por uns 15 minutos. Aí você tira o pêssego de lá, depois num prato com sorvete de baunilha você encaixa o pêssego no sorvete e coloca um purê de framboesas por cima e lascas de amêndoa. Chique, né? E com o pêssego, os países de língua inglesa costumam fazer o famoso cobbler. Famoso por lá, né? Porque eu nunca ouvi falar dessa droga. O cobbler de pêssego consiste em uma sobremesa feita em um recipiente com pêssegos cortados e cobertos com uma massa bem líquida, que quando vão ao forno, essa massa acaba subindo a superfície e fica macia e crocante, tipo uma torta. Talvez você tenha ouvido falar dos crumbles. Digamos que ele é o primo do cobbler, mas sua textura parece mais a de um biscoito. E no geral, o cobbler se come também com sorvete de baunilha. E do pêssego também é comum fazer geleias. Minha sogra, por exemplo, tem na sua fazendola alguns pés de pêssego e de damasco. E nos verões sempre tem colheita, para que ela faça vários passos de geleia. Tem também uma galera que faz bolos de aniversário, você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida, que ama colocar pêssego em calda num bolo que não tem nada a ver com a fruta. De repente tu morde um pêssego e, sei lá, um abacaxi em calda num bolo branco, só pra estar por lá, assim. E o bolo nem é de pêssego. Indo pros Beer Night, o pêssego também combina com uma cachaçinha. A Itália é o segundo maior produtor de pêssego do mundo, e de lá nasce o Bellini.
um drink feito com purê de pêssego, que deve ser muito bom no verão. Na sua composição vai pêssego sem semente, é claro, água, açúcar, se necessário, prosecco e opcionalmente licor de framboesa para dar uma decorada. Agora, se tu é fina e rica, você pode pegar pêssegos cortados pela metade, grelhar eles, colocar pesto e prosciutto. Olha aí. Você também pode picar pêssegos em saladas para dar um toque mais agridoce nela. Falando em agridoce, eu não sei se na casa de vocês rolava isso, mas minha mãe tinha o costume de decorar todo o peru ou chester de Natal que ela fazia com vários pêssegos em caldo em volta. E na farofa ela também picava pêssego e recheava o chester com essa farofa. Aliás, um purê de pêssego pode combinar bem com carne de porco, e se tu fizer um chutney com pêssego deve ficar bem gostoso, viu? E pra não dizer que eu não falei de Chile, um costume aqui no verão é o chamado mote com huesillos, uma bebida refrescante de um sabor bem diferente, é bem marcante. Comecemos pelo mote, que é um tipo de trigo que é muito comum nos países latino-americanos, sendo usado geralmente em guizos, e os povos mapuches têm uma receita chamada catuto, que é um pãozinho que parece um charuto achatado e é cozido ou frito. E os chilenos fazem uma bebida com esse trigo mote. Na verdade, não com ele, mas ele tá dentro da bebida. É de costume colocar num copo um terço desse mote cozido e depois encher com, digamos, o chá feito com os huesillos. Mas que diabos é o huesillo, Caio? No programa sobre batatas eu falei sobre a tecnologia que os povos daqui usavam para guardar as batatas por anos, que era desidratá-las. Então, imagino que a mesma tecnologia foi feita com os pêssegos aqui. Então, pêssegos desidratados são chamados de huesillos, e o tal chá de huesillo é feito a partir da reidratação desse pêssego, cozinhando ele com canela, açúcar e água. E também se pode adicionar cascas de laranja e cravos. Depois de você reidratá-los, todo esse líquido vira uma bebida, e você gela essa bebida e adiciona nesse copo que já estava com trigo mote cozido. E também você coloca um huesillo reidratado dentro do copo. E voilá! Você tem um mote com huesillo. E claro, te servem com uma colherinha para você poder comer o pêssego depois. E o trigo. No verão aqui no Chile enchem de barraquinhas que vendem essa bebida. Ela é muito popular e eu gosto bastante. O sabor é complexo e ele é muito rico assim. O que eu não gosto mesmo é do trigo mote. Então eu sempre peço sem o trigo. E os melhores que eu já tomei são das barraquinhas em cima do Cerro São Cristóbal, que é uma parada obrigatória para turistas que vêm para o Chile. E na Bolívia eles fazem um processo muito parecido e chamam a bebida de mocotinche, mas aí não tem o trigo mote, então ponto para Bolívia, hein? E hoje vamos encerrar com pêssego na cultura, porque refogado também ensina uma coisa ou outra. O mito do Momotaro, um pequeno guerreiro lendário japonês, diz que ele nasceu de um pêssego gigante encontrado por uma mulher idosa flutuando no rio. Ele e seu marido não tinham filhos, e quando foram comer esse pêssego, saiu o rebento de lá, falando que ele foi enviado a ser o filho deles. Momo significa pêssego, e Taro, gigante em japonês. Depois o Momotaro saiu pra Ilha dos Demônios para fazer o cacete cantar alto por lá, e encontrou no caminho dessa ilha um macaco, um cachorro e um fazão, que o acompanharam. Afinal, né, sair na mão de banca é sempre mais fácil. Já na China, o pessegueiro é visto como uma árvore sagrada, sendo que para a magia e alquimia chinesas, eles primam por alguns instrumentos feitos de madeira de pessegueiro. Sempre que os chineses iam para algum território fora de seus limites, antes mandavam seus feiticeiros armados com varinhas de pessegueiro para protegerem a comitiva de maus espíritos. No ano novo, funcionários públicos cortam galhos de pêssego e colocam em suas portas para afastar más influências. Na medicina chinesa, grãos de pêssego são usados para combater inflamações, coágulos sanguíneos e reduzir alergias. Outro fato bastante repetido é a imagem dos pêssegos em pinturas, principalmente de artistas europeus, sendo usados como uma iniciação ao realismo. O Caravaggio, por exemplo, introduziu isso em suas pinturas, antecipando o movimento. O Caravaggio era um pintor renascentista tardio e um treteiro que ficou para a história, então busque saber sobre Caravaggio. E ele pintava folhas de pessegueiro descoloridas, murchas, em alguns casos com buracos de bichinhos, condições muito comuns em plantações de pêssego. E para finalizar, na série House of Cards, o terceiro capítulo da primeira temporada, Frank ostenta a foto do Peichoid. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Torre e monumento que ele sempre defendeu por ser da sua cidade natal. Enquanto ele negocia um projeto de educação, descobre que uma garota de 17 anos morreu num acidente de carro enquanto mandava textos pelo celular e se distraiu com o Peichoid, uma torre de água de 41 metros de altura que tem o formato de um pêssego, que realmente existe e fica lá na Carolina do Sul. Lembra na intro desse podcast que sempre usam o pêssego no WhatsApp e no Twitter para fazer alusão a bundas? Então, imagina uma torre gigante com esse formato. Pois é. Bom, gente, isso acabou. Emojis de pêssegos para vocês e até semana que vem.
Desaprender, onde houver certeza, que eu leve a dúvida.